Fala meus queridos, fala minhas queridas, tudo bem com vocês? Pessoal, nosso último vídeo falando sobre o Estatuto da Polícia Militar de Sergipe, lei número 2066, está lá no edital das senhoras e dos senhores, tá? Já gravamos 4 partes, certo? Já gravamos 4 partes. Então quem não assistiu ainda a parte 1, a parte 2, a parte 3 e a continuação da parte 3, assista primeiro esses vídeos para que vocês consigam entender todo o passo a passo, toda a metodologia utilizada para vocês entenderem tudo sobre o Estatuto da Polícia Militar, certo? Só depois de assistirem essas 4 primeiras partes, vocês passam para esse vídeo aqui, que eu considero aqui como vídeo número 4, certo? Mas tem a parte 1, a parte 2, a parte 3 e a continuação da parte 3, beleza? Utilizei esse método para que vocês consigam entender da melhor forma possível tudo sobre o Estatuto da Polícia Militar, beleza? Então, mais uma vez peço a todos vocês que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificação, deixem um like de vocês, porque essa é a parte mais importante, pessoal. É vocês se inscreverem no canal e deixar o like de vocês. Por quê? Porque só assim o YouTube passa a entender de que esse conteúdo é relevante para vocês, e toda vez que a gente disponibilizar um vídeo novo no canal, automaticamente o YouTube irá notificá-los, beleza? Então deixem aí o like de vocês, se inscrevam no nosso canal. Isso não leva nem 3 segundos, pessoal. Não leva nem 3 segundos, certo? Então nos dê essa força, nos dê essa moral para que a gente continue disponibilizando material atualizado e gratuito para vocês, beleza? Então vamos lá. Como informado antes, essa é a nossa parte 4 do vídeo, certo? Para quem ainda não assistiu os primeiros vídeos, assistam para depois vocês pegarem a última parte, que é essa que a gente tá iniciando agora, beleza? Então nós vamos falar agora do desaparecimento e do extravio do policial militar, tá? Então, o que é considerado policial militar desaparecido? É quando no desempenho de qualquer serviço, em viagem, em operações policiais militares ou em caso de calamidade pública, tiver paradeiro ignorado por mais de 8 dias, tá? Tiver o paradeiro ignorado por mais de 8 dias, tá? Então nesse caso, peguem como exemplo, por exemplo, por exemplo, uma viagem, né, sei lá, a outro estado ou a outro país, né, para poder, sei lá, colocar ordem, né, para restabelecer a ordem daquele local, tá? Há um tempo atrás, as Forças Armadas foram enviadas para o Haiti, depois que teve um terremoto no Haiti. Então as Forças Armadas foi para lá, né? Então veja, um trajeto desse, sei lá, outra tragédia que teve agora recente foi aquele rompimento da barragem lá em Minas, né? Que foram policiais militares daqui do estado, salvo engano, foram bombeiros militares daqui do estado para lá, para dar esse apoio, para dar esse suporte. Então vocês imaginem numa situação dessa em que o policial militar, ele tem o seu paradeiro ignorado, a gente não sabe onde é que ele está, né? A gente não tem conhecimento de onde esse militar sumiu. Ele estava ali numa incursão, de repente esse militar não se apresentou no dia e no horário que era previsto, né, para ele se apresentar. E aí, por mais de 8 dias, esse militar ele é considerado desaparecido, tá? Parágrafo único. A situação do desaparecimento só será considerada quando não houver indícios de deserção. Deserção, a gente ainda vai falar sobre essa parte, sobre o que é deserção, tá? Mas quando não houver indícios de deserção, será considerado, a situação do militar será de desaparecimento, tá?
ele será considerado desaparecido. Ah, houve indícios de deserção. Ele já vinha falando que ia abandonar o posto, que não queria mais aquilo, e aí ele simplesmente sumiu. É considerado desaparecimento? Não. Não, por quê? Porque há indícios de deserção, beleza? Artigo 83. O policial militar que, na forma do artigo anterior, permanecer desaparecido por mais de 30 dias, será oficialmente considerado extraviado, tá? Então, pessoal, aqui o macete é o quê? É se ligar nos prazos, tá? Então, o militar desaparecido por mais de... Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Cadê? Pronto, aqui. Por mais de 8 dias... 8 dias, ele é considerado o quê? Desaparecido. Tá? Desaparecido. Beleza? Por mais de 30 dias... Por mais de 30 dias... Por mais de 30 dias, ele já é considerado o quê? Extraviado, tá? Então, peguem justamente esses prazos, certo? Para que vocês, caso caia alguma questão da prova, em quantos dias o militar passa a ser considerado como desaparecido? A partir de 8, tá? A prova pode colocar lá a partir de 5, a partir de 3, a partir de 7 ou a partir de 10, né? Veja que o prazo, geralmente essas bancas, elas costumam cobrar o quê? Prazos, né? Então, desaparecido a partir de 8 dias é considerado extraviado a partir dos 30, certo? Lembrando que quando não houver indícios de deserção, beleza? Desligamento ou exclusão do serviço ativo, do desaparecimento ou exclusão do serviço ativo, tá? Então, desligamento ou a exclusão do serviço ativo da Polícia Militar é feita em consequência de... E aí ele traz aqui algumas situações, né, em que a gente pode considerar aí como desligamento ou exclusão do serviço ativo. E aí a transferência para a reserva remunerada, tá? É o motivo de quê? Desligamento ou exclusão do serviço ativo, tá? A reforma, a demissão, a perda de posto e patente e o licenciamento. Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Tem sim. Exclusão a bem da disciplina, a deserção, o falecimento e, por fim, o extravio, tá? Então essas são as 9 hipóteses para ser considerado aí o desligamento ou a exclusão do serviço ativo, certo? Vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos acelerar um pouquinho porque hoje são vários slides. Então a gente tem que adiantar para não ficar muito longo o vídeo, certo? Parágrafo único. O desligamento do serviço ativo será processado após a expedição de ato do governador do estado ou de autoridade a qual tenham sido delegados poderes para isso, tá? Artigo 85. A transferência para a reserva remunerada ou a reforma não isenta o policial militar de indenização dos prejuízos causados à fazenda estadual ou a terceiros, nem ao pagamento das pensões decorrentes de sentença judicial, tá? Então não é porque o cara está sendo transferido para a reserva remunerada ou para a reforma que ele ficará isento aí de todas as dívidas, né? Ou de todas as indenizações ou prejuízos que ele causou ali durante o seu período de atividade, certo? Então ele não fica isento de pagar aí essas indenizações, prejuízos causados à fazenda estadual ou a terceiros, tá? Falando agora sobre a transferência para a reserva remunerada, a passagem do policial militar à situação de inatividade mediante transferência para a reserva remunerada se efetua. E aí são duas situações, tá? A primeira é a pedido e
ex officio. Qual é a diferença, Júnior, de a pedido e ex officio? A pedido é quando ele já chega ali no limite em que ele já pode solicitar ali a sua transferência para a reserva remunerada. Tempo de serviço. Hoje são 35 anos. Houve essa alteração e hoje o militar ele vai para casa aí com 35 anos de serviço. Porém, a gente sabe que existe uma idade limite, que é a idade compulsória. E aí o militar ele pode continuar na ativa, caso ele queira, ele pode continuar na ativa. Eu, por exemplo, conheço militares que já passou do tempo de ir para casa, tá? Que já tá ali com seus 32, 34 anos de serviço, que já poderia pedir para ir para a reserva remunerada, porém não quer. Porém preferem aí, sei lá, receber uma promoção, para ver se dá uma melhorada no salário, ou às vezes não quer ir para casa, porque tem medo de ir para casa e ficar ali naquela situação de não tô fazendo nada, eu prefiro estar trabalhando. Então tem muitos que ficam, que gostam da sua profissão e fica lá, né, ainda na atividade depois do tempo de serviço alcançado, tá? Então esse aqui é a pedido e tem também o ex officio, que é quando vem aquela compulsória. Olha, você tem que ir, bater o seu tempo, a sua idade, você tem que ir para casa. E aí não tem jeito, tem que ir, certo? Essa é a diferença do a pedido e do ex officio, tá? Artigo 88. A transferência para a reserva remunerada a pedido será concedido mediante requerimento ao policial que contar no mínimo 30 anos de serviço público. Lembrando, pessoal, que essa idade ela foi alterada recentemente para 35 anos, tá? Foi alterada para 35 anos, beleza? Júnior, por que tá aí 30 anos? Pessoal, eu tirei aqui do próprio site da PM. Provavelmente não foi atualizado ainda, certo? Provavelmente aí não houve a atualização, certo? Mas é 35 anos, principalmente pra galera que entrou agora, né? É 35 anos de serviço, beleza? No caso do policial militar haver realizado qualquer curso ou estágio de duração superior a 6 meses por conta do Estado no exterior, sem haver decorrido 3 anos de seu término, a transferência para a reserva remunerada só será concedida mediante indenização de todas as despesas correspondentes à realização com o referido curso ou estágio, inclusive as diferenças de vencimentos, tá? Acredito que muito difícil cair uma situação dessa na prova de vocês, tá? Porque é algo muito específico e eu acredito que a banca não vai fazer esse tipo de questionamento, tá? Mas vamos lá. Artigo 89. A transferência ex officio. Cadê? Achei. A transferência ex officio. Deixa eu apagar aqui, tá, pessoal? Para não ficar bagunçado. Pronto. A transferência ex officio passa para a reserva remunerada verificar-se-á sempre que o policial militar incidir nos seguintes casos. E aí, é como a gente falou, né? Atingir a idade limite de 60 anos. E aí foi uma redação atualizada, 2013, né? Então, quando ela atingir a idade limite de 60 anos, é compulsória, tá? Tem que ir para casa, beleza? Ser diplomado em cargo eletivo na forma do item 2, parágrafo único do artigo 51, após 3 indicações para frequentar os cursos superiores de polícia, de aperfeiçoamento de oficiais ou de aperfeiçoamento de sargentos, não os completar ou não aceitar as indicações, tá? Ele não os completar ou não aceitar as indicações. A terceira indicação dependerá de estudos da comissão de promoções da decisão do comandante geral. Então isso aqui, pessoal, a gente sabe que a promoção ela vem por meio de algumas etapas, né? A mais comum é por tempo de serviço, tá? Então suponhamos que o militar já tenha lá seus 12 anos de polícia militar. Ele já é cabo, tá? E ali ele chegou o tempo ali de ser promovido para sargento, certo? E ele não quer.
Eles, meu irmão, tô de saco cheio, não vou fazer curso nenhum não, tá frequentando sala de aula. Não quero não, eu gosto de estar em casa, eu gosto de ficar em casa. Pessoal, 3 indicações para frequentar os cursos, né? Superiores de polícia, de aperfeiçoamento, de oficinas ou de aperfeiçoamento de sargentos. E o militar, ele não completar ou não aceitar a terceira indicação dependerá de estudos da comissão de promoção da comissão de comandante geral. E ele vai para a reserva remunerada, tá? Porém, vai depender da situação, tá, galera? Vai depender muito da situação, certo? Suponhamos que o cara já esteja aí na idade de quase fechar ali o tempo de serviço, ou também já tenha fechado o tempo de serviço. E aí ele não quer participar ali do curso de sargento, né? Ele não quer receber promoção, ele não quer nada. E aí vai depender aí da comissão de promoções e da decisão do comandante geral, tá? Para saber o que é que pode fazer aí com esse militar, beleza? T. O oficial superior no último posto, que é o PM, do QCOPM ou do QOBM, exercido como titular o cargo de comandante geral ou o de chefe do Estado-Maior da respectiva corporação e contar com 25 anos ou mais de serviço público, tá? Então também é uma situação de ir para a reserva remunerada ex officio, certo? Se o oficial superior do último posto do QOPM, do QCOPM e do QOSPM ou do QOBM mais antigo que o oficial superior da PM ou do CBM, conforme o caso, que estiver no exercício como titular do cargo de comandante-geral ou de chefe do Estado-Maior da respectiva corporação e contar com 30 anos ou mais de serviço público. Também ele será aí transferido para a reserva remunerada, de forma ex officio, tá? A nomeação do policial militar para cargo público civil temporário não efetivo, inclusive da administração indireta, somente poderá ser feita pela autoridade federal competente mediante requisição ao governador do estado, quando o cargo for da alçada federal, e pelo governador do estado ou mediante sua autorização nos demais casos, tá? Chance de cair na prova de vocês, eu acredito, pessoal, que beira aí o 0, tá? Eu acredito que a chance disso cair é muito, muito remota, certo? Artigo 90. A transferência do policial militar para a reserva remunerada poderá ser suspensa na vigência do estado de guerra, estado de sítio ou em caso de mobilização, tá? E aqui eu já tinha comentado isso com vocês antes, né? Que isso aqui, ó, a transferência do militar para a reserva remunerada poderá ser suspensa em caso de guerra ou em caso de estado de sítio ou em caso de mobilização. Por quê? Porque óbvio que numa situação dessa as forças armadas, juntamente com as polícias militares, que é a força reserva, né, das forças armadas, precisará o quê? De homens, né? Precisa aí do efetivo, quanto maior, melhor. Então poderá ser suspensa aí, certo? Nesses casos aqui, de guerra, estado de sítio ou de mobilização. Artigo 91. O oficial da reserva remunerada poderá ser convocado para o serviço ativo por ato do governador do estado para compor Conselho Especial da Justiça Militar Estadual, Conselho de Justificação, para ser encarregado de inquérito policial militar ou incumbido de outros procedimentos administrativos, na falta de oficial da ativa em situação hierárquica compatível com o do oficial envolvido, tá? Mas eu tô na reserva remunerada, já tô em casa de boa e não, você pode ser convocado sim nessa situação aqui do artigo 91, certo? Falando agora sobre a reforma, a passagem do policial militar à situação de inatividade mediante reforma se efetua ex officio. Eu já expliquei aos senhores e para as senhoras sobre a questão do ex officio e a pedido, não é isso? Então, ex officio é quando é compulsório, tá? É como se fosse algo
eu não vou dizer forçado, mas é compulsório. A palavra correta é de forma compulsória, certo? Artigo 93. A reforma de que tratar o artigo anterior será aplicada ao policial militar que atingir o policial militar da reserva remunerada a seguintes idade: para oficiais da PM 65 anos, ou seja, ele vai para a inatividade de forma compulsória. Para praças 62 anos, tá? Redação dada aí em 2005 e a linha C foi revogada pela lei de 2005, certo? Inciso 2. For julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo da Polícia Militar. Então o militar ele não tem capacidade mais, né? Ou física ou mental, para ali continuar no serviço ativo da polícia, ele vai para a reforma, tá? Ele é reformado. Estiver agregado por mais de 2 anos por ter sido julgado incapaz temporariamente, mediante homologação da Junta de Saúde, ainda mesmo que se trate de moléstia curável. Mas, mesmo ele sendo julgado incapaz temporariamente, passou dos 2 anos. Ok. Está agregado por mais de 2 anos. Então, não tem como manter esse militar na situação de agregado. Então, ele vai para a reforma, tá? Mesmo que se trate ainda de uma situação curável, de uma moléstia curável, tá? Mas existe um tempo. Então, o tempo máximo é de quê? 2 anos. Passou dos 2 anos, ele vai para a reserva, beleza? E for condenado à pena de reforma previsto no Código Penal Militar por sentença passada em julgado, tá? Então, uma condenação, né? Aí existe uma condenação aí através do Código Penal Militar, prevista no Código Penal Militar, pena de reforma, tá? Então também é uma situação em que o militar ele passa a situação de reformado, certo? O inciso 5, sendo oficial, a tiver determinado o Tribunal de Justiça do Estado em julgamento por ele efetuado em consequência do conselho de justificação a que foi submetido e, sendo aspirante oficial PM ou praça com estabilidade assegurada, for para tal indicado ao secretário de Segurança em julgamento de conselho de disciplina, tá? Então esses são os casos aí que podem ensejar a transferência do militar para a reforma, beleza? Parágrafo único. O policial militar reformado, na forma dos itens 5 e 6, só poderá readquirir a situação policial militar anterior, respectivamente, por outra sentença do Tribunal de Justiça do Estado e nas condições nela estabelecidas ou por decisão do secretário da Segurança, tá? Então as duas situações do inciso 5, por outra sentença do Tribunal de Justiça do Estado, inciso 6, por uma decisão do secretário de Segurança, beleza? Artigo 94. Anualmente, no mês de fevereiro, o órgão de pessoal da corporação organizará a relação dos policiais militares que houverem atingido a idade limite de permanência na reserva remunerada a fim de serem reformados, tá? Artigo 95. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de. E aí aqui tem algumas situações em que traz como exemplo, né, a incapacidade definitiva do policial militar, tá? E aí, consequentemente, ele vai para a reforma, certo? Primeiro, ferimento recebido na manutenção da ordem pública ou em enfermidade contraída nessa situação ou que nela tenha a causa eficiente, tá? Então, o ferimento aí causado aí através do serviço, no dia a dia do seu serviço, né? Acidente em serviço, tá? Então, tanto aqui pode ser um acidente de viatura ou pode ser uma troca de tiro, tá? Então, um acidente ali em serviço. Outras situações: doença, moléstia ou enfermidade
adquirida com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartros, anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que além indicar com base nas conclusões da medicina especializada. Pessoal, aqui são doenças que eu nunca ouvi na minha vida. Acho que a única que eu vi aqui foi cegueira, tá? Paralisia irreversível, provavelmente aí causado por derrames, né? Algum derrame deixou a pessoa com paralisia. Tuberculose também, né? Conheço aí a doença tuberculose, enfim. Vejam que são doenças graves, né? Que aí pode deixar o militar em uma situação impossível, né? De exercer ali a sua função da ativa, tá? Acidente ou doença, moléstia ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço. Então a gente viu aqui algumas situações em que o militar ele vai para a reforma. Ele é a passagem do policial militar à situação de inativo mediante reforma, tá? Da inatividade para a reforma, beleza? A reforma é quando realmente o militar chega numa situação em que ele não pode sequer ser, né, convocado em caso de alguma situação extrema, tá? Da demissão, da perda do posto, da patente e da declaração de indignidade ou incompatibilidade com o oficialato. Então a demissão do policial militar aplicada exclusivamente aos oficiais se efetua a pedido e ex officio, tá? E aí, pessoal, eu não vou me aprofundar muito porque aqui tá falando sobre o oficialato, tá? Então a prova ao qual vocês estão estudando é para praças, certo? É para soldado combatente, terceira classe, beleza? Então a gente não vai se aprofundar muito aqui na parte de oficialato. Trouxe para vocês, né? Só para que vocês tenham ali caso tenham também, né? A curiosidade de fazer a leitura, mas a probabilidade de cair na prova de vocês é muito baixa. É mais provável cair na prova dos oficiais do que na prova de soldado combatente terceira classe, beleza? Então vamos passar aqui para o licenciamento. O licenciamento do serviço ativo aplicado somente às praças, aí sim a gente pode debater um pouquinho sobre o tema. O licenciamento aplicado somente às praças, novamente, a pedido e ex officio. Já falei a diferença dos dois, né? Do que é ex officio e do que é a pedido, tá? Então, o parágrafo 1º, o licenciamento a pedido poderá ser concedido desde que não haja prejuízo para o serviço, a praça engajado ou reengajada que conte no mínimo a metade do tempo do serviço a que se obrigou. E, parágrafo 2º, o licenciamento ex officio será feito na forma da legislação específica. Por conclusão de tempo de serviço, por conveniência do tempo de serviço e a bem da disciplina, certo? Essas são as três situações aqui do parágrafo 2º, que fala sobre o licenciamento ex officio, que será feito na forma da legislação específica, com essas três situações que eu acabei de falar, no inciso 1, 2 e 3, tá? Parágrafo 3º, o policial militar licenciado não tem direito a qualquer remuneração e terá a sua situação militar definida pela lei do serviço militar, tá? Então ele não tem direito a qualquer remuneração, beleza? Mas Júnior, você falou há um tempo atrás, na aula de número 3, que existia ali a questão de licença especial, licença para tratamento de saúde, existiam várias licenças que tá lá como direito, né, dos militares. Pessoal, lá a gente está falando de tempo de serviço, tá? Por exemplo, licença especial, o militar só adquire após 10 anos de serviço, certo? Aqui não. Aqui a gente não está falando de licença especial,
certo? Essa é a diferença. O licenciado ex officio, a bem da disciplina, receberá o certificado de inserção previsto na Lei do Serviço Militar. Que aqui é o parágrafo 4º, tá? O artigo 109, o aspirante oficial PM e as demais praças PM em atividade, quando empossados em cargo, emprego ou função pública permanente, serão licenciados ex officio da Polícia Militar, sendo-lhes aplicáveis no que couber a Lei do Serviço Militar, redação aí de 2005, tá? Também não vamos nos aprofundar porque está falando sobre oficial. Ah, não, tá falando das praças, né? Ah, não, aqui tá falando das praças também. Então vamos nos aprofundar. Falou de praça, a gente se aprofunda no conteúdo. Aspirante oficial de demais praças em atividade, quando empossados em cargo, emprego ou função pública permanente, serão licenciados ex officio da Polícia Militar, sendo-lhes aplicáveis no que couber a Lei do Serviço Militar. Então aqui, pessoal, é alguma indicação, né? Alguma indicação política em cargo, emprego ou função pública, tá? De forma permanente serão licenciados ex officio, certo? Artigo 110. O direito ao licenciamento a pedido poderá ser suspenso na vigência do estado de guerra. Novamente, pessoal, aí. Estado de guerra, calamidade pública, perturbação da ordem interna, estado de sítio ou em caso de mobilização, tá? Então, nesses casos, o direito ao licenciamento a pedido ele poderá ser suspenso, certo? E eu já expliquei várias vezes o porquê, né? Nesses casos em que eu citei, o que é que as forças de segurança precisam de homens, soldados, né? Treinados para combater o inimigo, certo? Da exclusão da praça a bem da disciplina. Artigo 111. A exclusão a bem da disciplina será aplicada ex officio ao aspirante a oficial PM ou às praças com estabilidade assegurada. Lembrando que em quantos anos o militar tem assegurado ali a sua estabilidade? 3 anos, tá? Estabilidade assegurada de 3 anos, beleza? Aqui ele está falando sobre em quais situações, não é isso? Pronto, vamos lá. Em quais situações? Inciso 1. Sobre as quais houver pronunciado tal sentença, o Conselho Permanente da Justiça por haverem sido condenadas em sentenças passadas em julgado por aquele Conselho Tribunal Civil ou juízo criminal, a pena restritiva de liberdade individual superior a 2 anos. Pena restritiva de liberdade individual superior a 2 anos. Ou, nos crimes previstos na legislação especial, concernente à segurança nacional, a pena de qualquer duração, tá? Então, nesse caso aqui, o militar, ele será demitido, ou seja, excluído, né, dos quadros de praças, tá? Sobre os quais houver pronunciado tal sentença o Conselho Permanente de Justiça por haverem perdido a nacionalidade brasileira. Perdeu a nacionalidade brasileira, ele é excluído aí do quadro da Polícia Militar. E terceiro, que incidirem nos casos que motivaram o julgamento pelo Conselho de Disciplina previsto no artigo 48 e neste forem considerados culpados, tá? Então, foi julgado ali no Conselho de Disciplina, também será excluído da corporação a bem da disciplina, certo? Parágrafo único. O aspirante oficial PM ou a praça com estabilidade assegurada que houver sido excluído a bem da disciplina só poderá readquirir a sua ação policial militar anterior por sentença do Conselho Permanente de Justiça e nas condições nela estabelecidas, e a exclusão for consequência de sentença daquele conselho, tá?
Então nesse caso aqui, também não me aprofundei muito, porque é algo... A probabilidade de cair na prova de vocês é muito baixa, tá? É muito baixa, certo? Mas, segundo aqui o parágrafo único, a estabilidade assegurada que houver sido excluída, a disciplina só poderá readquirir, ou seja, só poderá ter de volta ali a sua função, né, por sentença do Conselho Permanente de Justiça, né, reverter a situação, né, recorre e aí consegue reverter a situação, beleza? Artigo 112 é da competência do Comandante-Geral da Polícia Militar o ato de exclusão à bem da disciplina do aspirante a oficial PM, bem como das praças com estabilidade assegurada, tá? Artigo 103. A exclusão da praça à beira da disciplina acarreta a perda do seu grau hierárquico e não a isenta das indenizações e os prejuízos causados pela Fazenda Estadual ou a terceiros, nem das pensões decorrentes da sentença judicial. Beleza? Parágrafo único. A praça excluída à bem da disciplina não terá direito a qualquer remuneração ou indenização e sua situação militar será definida pela Lei do Serviço Militar. Tá? Então foi excluído a lei da corporação, ele não terá direito a qualquer remuneração ou indenização, certo? E agora nós vamos falar da deserção, tema que pode ter uma chance muito grande de cair na prova de vocês, tá? Deserção, extravio, desaparecimento, isso pode cair na prova de vocês. Eu já fiz uma vez a prova da Polícia Militar de Alagoas em 2017, que eu vi lá questões falando sobre deserção, extravio, desaparecimento, tá? Então é interessante que vocês tenham isso em mente, porque as bancas gostam de cobrar, beleza? Artigo 114. A deserção do policial militar acarreta uma interrupção do serviço policial militar com a consequente demissão ex officio para o oficial ou exclusão do serviço ativo para a praça, certo? A demissão do oficial ou a exclusão da praça com estabilidade assegurada professar-se-á após um ano de agregação, se não houver captura ou apresentação voluntária antes deste prazo, tá? Parágrafo 2º. A praça sem estabilidade assegurada será automaticamente excluído após oficialmente declarada desertora. Parágrafo 3º. O policial militar desertor que for capturado ou que se apresentar voluntariamente depois de haver sido demitido ou excluído será reincluído no serviço ativo e a seguir agregado para se ver processar, tá? É crime, pessoal. Deserção é crime. A reinclusão é definitiva do policial militar, de que trata o parágrafo 3º, dependerá da sentença de Conselho de Justiça, certo? E aí o que seria deserção? A deserção, pessoal, é o abandono do serviço ou posto por um militar sem permissão de um superior e é feito com o intuito de não regressar à sua posição ou função, tá? Eu já vi aí, eu acredito que foi em algum filme, acho que foi em algum filme que alguns militares eles abandonaram o posto, né? A sua função de militar, e aí ele foi capturado. Eu não lembro qual foi o filme. Quem souber desse filme, coloca aqui nos comentários. Fala lá qual foi o filme. É um filme até não é um filme antigo, mas que retrata a parte ali da Segunda Guerra Mundial. Acredito que tenha sido a Segunda Guerra Mundial, em que houve ali alguns desertores, né? E aí, após algum tempo, os próprios militares, os próprios companheiros desses desertores capturaram esses militares, né, que desertaram. E aí eles fizeram o quê? Mataram os caras, né? Eles pegaram e mataram
ali. Se eu não me engano, foram 2 ou foram 3 desertores, né? Eles acabaram sendo pegos e mortos pelos próprios companheiros, tá? Então o desertor é aquele que abandona o serviço ou posto, né, sem a permissão de um superior, e é feito aí com o intuito de não regressar à sua posição, né, à sua função de militar, tá? Ou seja, é o cara que abandona, meu irmão. O cara vai embora. Meu irmão, não quero isso aqui mais não, vamos embora. Certo? Então existe aí essa situação da deserção, beleza? Do falecimento e do extravio. O falecimento do policial militar da ativa acarreta interrupção do serviço policial militar. Pasmem, que grande informação. Com o consequente desligamento ou exclusão do serviço ativo a partir da data da ocorrência do óbito, tá? Então, o militar morreu, acabou, meu irmão. Tá interrompido ali a sua prestação de serviço policial militar, certo? E consequentemente ele é o quê? Desligado ou excluso do serviço ativo a partir da data do seu falecimento, tá? O extravio do policial militar da ativa acarreta interrupção do serviço policial militar com o consequente afastamento temporário do serviço ativo a partir da data em que o mesmo for oficialmente considerado extraviado, tá? A gente já viu, né? Quantos dias o militar é considerado extraviado? São 30 dias, não é isso? Vamos olhar aqui de novo para não ficar nenhuma dúvida. Vamos lá. Cadê? Aqui, ó. Extravio 30 dias e desaparecido 8 dias, tá? Não esqueçam de anotar esses prazos, tá? 30 dias ele é considerado extraviado. A partir de 30 dias é considerado extraviado. A partir de 8 dias é considerado desaparecido, certo? Vamos dar continuidade. Pronto. O desligamento do serviço ativo será feito 6 meses após a agregação por motivo de extravio, tá? Então, 6 meses ali após o extravio, o militar será desligado do serviço ativo, tá? Então imagine que o cara desapareceu, ninguém sabe onde é que o cara tá. Há indícios de que ele, sei lá, foi morto, né? Sei lá, uma queda de avião, ou um barco que afundou, ou um desastre natural, e o militar tava por ali e de repente desapareceu. E agora? O cara foi, provavelmente o cara deve ter morrido, mas não achou o corpo do cara. Então vamos lá, vamos continuar procurando, vamos ver o que a gente pode fazer. Passou dos 30 dias, ele já é considerado extraviado. Passou dos 6 meses, ele é desligado do serviço, tá? Aqui os exemplos, aí. Em caso de naufrágio, sinistro aéreo, catástrofe pública ou outros acidentes oficialmente reconhecidos, o extravio ou desaparecimento policial militar na ativa será considerado como falecimento para fins deste estatuto, tão logo sejam esgotados os prazos máximos de possível sobrevivência ou quando se deem por encerradas as providências de salvamento, tá? Então nesses casos que eu acabei de citar como exemplo, né? Suponhamos que, porra, já foi feito tudo que tinha que... Pronto, caiu um avião militar, certo? E aí tinha lá 20 tripulantes, entre eles militares, todos militares. Conseguiu encontrar 15. 5 estão desaparecidos. Bom, então vamos lá, vamos procurar. E aí começam as buscas e nada de acharem os caras. Passa um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, uma semana, nada de encontrar os caras. E aí, lembrando que tem aquele primeiro prazo que é o de 8 dias, né? A partir de 8 dias ele é considerado desaparecido, tá? Depois de 30 dias ele é considerado extraviado. Mas, Júnior, tem condições do cara, depois de 30 dias, ele ainda estar vivo? Bom, segundo o parágrafo 2º, que a gente acabou de ler,
né? Esgotados os prazos máximos de possível sobrevivência ou quando se deem por encerradas as providências de salvamento, ele é considerado um policial militar, ele é considerado como falecido, tá? Então, será considerado como falecimento, beleza? Ah, mas aí depois ele apareceu vivo. Por um milagre de Deus, o cara apareceu vivo. Aí vamos lá para o artigo 117. O reaparecimento do policial militar extraviado ou desaparecido, que já tenha sido desligado do serviço ativo, resulta em sua reinclusão e nova agregação, sem problema nenhum, tá? Enquanto se apurarem causas que deram origem ao seu afastamento, beleza? Parágrafo único. O policial militar reaparecido será submetido ao conselho de justificação ou a conselho de disciplina por decisão do comandante geral, se assim for julgado necessário, tá? Então, vai entender o porquê. Pô, porque você passou esse tempo todo desaparecido, né? Porque você passou esse tempo todo, sei lá, alguém salvou você, você ficou lá em um determinado local, e por que você não deu o ar da graça, né? Ele vai ter que se explicar, beleza? Vai ter que passar por um conselho de justificação para entender aí o porquê que ele passou tanto tempo, entre aspas, desaparecido, né? E aí agora a gente vai falar do tempo de serviço. Tempo de serviço. Os policiais militares começam a contar o tempo de serviço na Polícia Militar a partir da data de sua inclusão, matrícula em órgão de formação de policiais militares ou nomeação para posto de graduação na Polícia Militar, tá? Então vou dar um breve exemplo, tá? Eu entrei na polícia no dia 4 de... Eu acredito que dia 4 de abril. Eu acho que foi isso aqui, ó. 4/4, tá? E aí, o meu tempo de serviço na polícia começa a partir daqui, ó. A partir do dia 4/4 de 2022, certo? Então, esse aqui é o tempo. Começam a contar a partir da data de sua inclusão. Tá aqui, aí. Ou seja, no quadro da polícia, eu entrei no dia 4/4 de 2022. Então, a partir dessa data, começa a contar o meu tempo de serviço. Pra tudo, tá, pessoal? Então, quando a gente foi promovido, quando a minha turma foi promovida para soldado de segunda classe, bateu 2 anos aqui, ó. Bateu os 2 anos aqui. Não, no caso não foi 2022, né? Já foi 2024, tá? Bateu 2 anos aqui, aí. Então automaticamente a gente já passa aí a soldado de segunda classe, tá? Contou 2 anos de serviço, beleza? Então, sem estresse, sem muita dificuldade aí para entender essa parte bem simples. Certo? Artigo 119. Na apuração do tempo de serviço policial militar, será feita a distinção entre tempo de efetivo serviço e anos de serviço. Certo? Tempo de efetivo serviço é o espaço de tempo computado dia a dia entre a data de inclusão e a data limite estabelecida para a contagem ou a data de desligamento do serviço ativo, mesmo que tal espaço de tempo seja parcelado, tá? Vou apagar aqui porque não ficou muito legal não. Pronto, então tempo de serviço é aquele espaço, é o espaço de tempo computado dia a dia entre a data da inclusão e a data limite estabelecida para a contagem ou a data de desligamento do serviço ativo, certo? E os anos de serviço é a expressão que designa o tempo de efetivo serviço a que se refere o artigo 120 e seus parágrafos, com os seguintes acréscimos.
E aí tem lá alguns acréscimos, né, que também não achei relevante para debatermos aqui, certo? Das recompensas e das dispensas do serviço. Artigo 129. As recompensas, elas constituem reconhecimentos dos bons serviços prestados pelos policiais militares. Então, quais são as recompensas policiais militares? O prêmio de honra ao mérito, as condecorações por serviços prestados, os elogios, os louvores e referências elogiosas e dispensa do serviço, tá? Então tudo isso aqui são consideradas como recompensas e dispensas do serviço, certo? Então, por exemplo, um elogio, uma condecoração por serviços prestados, né? Prêmio de honra ao mérito. E aí tem as premiações, que é o militar com 10 anos, 20 anos e 30 anos. Salvo engano, é a cor da medalha. Medalha de bronze, 10 anos de serviço. Medalha de prata, 20 anos de serviço. Medalha de ouro, 30 anos de serviço, tá? Então aí são recompensas, né? São os reconhecimentos aí dos bons serviços prestados pelos militares. Artigo 130. As dispensas de serviço são autorizações concedidas aos policiais para afastamento total do serviço em caráter temporário, tá? São as dispensas aí do serviço que são autorizados aí aos policiais militares com afastamento total. Artigo 131. As dispensas do serviço podem ser concedidas pelos policiais militares como recompensas para desconto com férias e em decorrência de prescrição médica, tá? Então essas três situações aí é que haverá a possibilidade de dispensa do serviço, certo? Parágrafo único. As dispensas do serviço serão concedidas com a remuneração integral e computadas como tempo de serviço ativo, tá? Então, o cara foi dispensado por uma recompensa. Bom, ele vai continuar recebendo o salário dele e vai contar ali como tempo de serviço. A mesma situação para desconto. Para desconto com férias e em decorrência aí de prescrição médica. Beleza? Para finalizar, pessoal, as disposições finais e transitórias. Artigo 132. É vedado o uso por parte de organização civil de designações que possam sugerir sua vinculação à polícia militar, certo? É vedado, é proibido o uso por parte de organização civil. E aí a gente pode citar aqui, por exemplo, as empresas de vigilância privada, tá? Então o cara vai lá, bota um uniforme verde petróleo, né? Pega lá o símbolo da Polícia Militar de Sergipe, coloca lá no seu colete, né? Porque ele acha bonito, ele acha bacana, lá o escudo, né? Da Polícia Militar, né? O cara acha muito bonito lá a tarjeta de sargento, então ele vai lá e compra a tarjeta de sargento e coloca lá no braço. Pessoal, é proibido, é crime, tá? Então não pode usar nada relacionado, nada que seja vinculado à Polícia Militar não só do Sergipe, né, como qualquer outro estado, acredito eu, que não possa, certo? Não pode ter essa vinculação, tá? Parágrafo único. Excetua-se das prescrições deste artigo as associações, clubes, círculos e outros que congregam membros da Polícia Militar e que se destinam de forma exclusiva a promover intercâmbio social e assistencial entre policiais militares e seus familiares, e entre esses a sociedade civil local, tá? Então essa aí é uma exceção, beleza? Que está no parágrafo único, tá? Artigo 133. Lei especial de iniciativa exclusiva do do governador geral, Lei especial de iniciativa exclusiva do governador do estado estabelecerá os direitos relativos à pensão policial militar, destinada a amparar os benefícios do policial militar falecido e extraviado em serviço, tá? E aí, pessoal, a gente finaliza
aqui a nossa lei 2066, tá? Que é o do Estatuto da Polícia Militar do Estado de Sergipe. Veja que é uma lei muito extensa. Veja que são 133 artigos, fora os parágrafos, fora os incisos, fora as alíneas. É muito grande o conteúdo, certo? Enxuguei o máximo possível para que vocês pudessem, né, assistir aí as aulas e compreender um pouco, né, sobre o Estatuto da Polícia Militar. Lembrando que tá lá no edital de vocês, então a probabilidade de que caia alguma questão é muito grande, tá? Então, se existe a possibilidade de cair na prova de vocês, pelo menos uma ou duas questões do Estatuto, recomendo que vocês estudem, faça a leitura completa do material, certo? Eu vou deixar o material disponível no link da descrição do vídeo, certo? Ou no primeiro comentário lá do vídeo. Eu vou colocar o Estatuto para que vocês, caso tenham interesse de imprimir e fazer o acompanhamento junto com a nossa aula, tá? Então são 5 partes que vocês vão lá todos os dias, vá lá e tira uma horinha para vocês estudarem o Estatuto, porque é algo muito importante, tá? É algo muito importante que vocês tenham conhecimento aí do Estatuto da Polícia Militar de Sergipe, certo? Pessoal, finalizamos aqui a nossa última aula, né? Aula número 4. Então, novamente, peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem um like de vocês. Isso é muito importante, tanto para a gente, né, que passa a ter uma certa relevância no YouTube, na plataforma, como também é muito importante para vocês, que serão notificados toda vez que postarmos vídeos novos aqui no canal, tá? Então, finalizamos aqui o Estatuto, mas já irei elaborar a lei da remuneração dos policiais militares. Na verdade, todo o conteúdo da legislação da polícia eu irei disponibilizar para vocês, certo? Porém, o nosso próximo objetivo é direito processual penal, tá? Então já estou praticamente com a aula finalizada de inquérito policial, só esperando aí ter um tempinho para poder iniciar as gravações, certo, galera? Então é isso. Se inscrevam no canal, deixem um like de vocês, ativem o sininho de notificação. Caso vocês tenham alguma dúvida, comentem lá, deixem lá nos comentários o feedback de vocês, sugestões, reclamações, tá? E não deixe de compartilhar o nosso conteúdo, que isso também nos ajuda bastante, certo? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, valeu!